Sejam muito bem-vindos, meus caros, e ao contrário de Rui Tavares, que eu falava no dia de hoje no meu primeiro canal, Viktor Orbán tem as suas prioridades bem definidas e diz que, efetivamente, é preciso ter preocupações ambientais. Ninguém, efetivamente, quer viver em sítios poluídos e em zonas poluídas. Gostamos de espaços verdes e de países não poluídos, pelo menos mais limpinhos. Mas Viktor Orbán considera que é preciso haver um equilíbrio com aquela que é a competitividade da União Europeia e da Europa enquanto bloco, com outras potências mundiais, nomeadamente com a Rússia, nomeadamente com os Estados Unidos, nomeadamente com a China. Nós não produzimos nada, o nosso crescimento económico é praticamente nulo e, portanto, não podemos priorizar 100% políticas climáticas que impeçam qualquer tipo de competitividade a nível global, porque senão a Europa vai colapsar do ponto de vista financeiro. Não tem nada que saber, eu acho que é fácil de compreender. Vamos ver, meus caros, o primeiro-ministro húngaro, que ao contrário de burocratas em Bruxelas, é eleito. Vamos ver, meus caros. Orbán, a União Europeia precisa de uma política climática pragmática que apoie a competitividade. O primeiro-ministro húngaro disse que os agricultores não devem ser sacrificados pela transição verde. Parece-me bem, meus caros. Tem que haver um equilíbrio, efetivamente. Eu concordo que podemos trabalhar na direção de ter um mundo menos poluído, até porque só temos este planeta, meus caros. Portanto, faz-me todo o sentido. Qualquer pessoa de direita que preze as tradições, que preze património público, que preze espaços verdes, até gostaria de ter um país, um mundo menos poluído. Agora, se isso significar sacrificar aquela que é a competitividade face a outras potências mundiais, eu acho que ficarmos para trás não me parece uma boa política, até porque nós só temos alguma influência a nível global precisamente porque tínhamos competitividade e conseguíamos exercer essa influência, nomeadamente na China. Aliás, a China é o país mais poluente do mundo, se não me falha a memória, e eu não vejo nenhum comunista no Parlamento Europeu preocupado com aquela que é a situação da China face à poluição a nível mundial. A nossa política climática deve ser guiada por consideração cuidadosa e bom senso, não por ideologia e alarmismo e pânico, alertou o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán na Conferência Anual das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Viktor Orbán disse também: os agricultores são a espinha dorsal da nossa economia e sociedade. Devemos oferecer-lhes estabilidade e previsibilidade para prosperar. Não podemos impor cotas irrealistas ou regras onerosas aos agricultores e empresas, mas devemos oferecer-lhes apoio prático. A transição verde e a luta contra as alterações climáticas não devem ser feitas contra a comunidade empresarial, mas em conjunto com ela. Meus caros, isto é puro bom senso. Eu fico chocado, eu sinceramente duvido e ponho logo em causa alguma pessoa que não suporte Viktor Orbán. Meus caros, geralmente este senhor, quando aparece em público, independentemente, eu já sei, falam sempre das posições dele da Rússia com a Ucrânia, dizem sempre que ele é pró-Rússia porque quer o fim da guerra, eu já estou habituado a ler esses comentários, mas, meus caros, tudo o que Viktor Orbán vem a público dizer sobre a imigração, sobre a transição climática, sobre a competitividade da União Europeia, trata-se única e exclusivamente de bom senso. Meus caros, nós não devemos ter um combate entre agricultores e poder político. Deve haver uma conversa, deve haver um diálogo. Meus caros, nós não devemos promover um combate entre o poder político e os agricultores. As coisas devem ser feitas em conjunto. Até porque o poder político deve representar aquelas que são as vontades e as necessidades do povo. E, portanto, se os agricultores, que são a espinha dorsal de qualquer economia e de qualquer país funcional, têm dificuldades em manter a sua atividade por causa de medidas completamente ideológicas, bom, talvez nós devêssemos falar com os agricultores e perceber, meus senhores, o que é que vocês precisam para ser competitivos e poderem contribuir para a luta contra as alterações climáticas, poder efetivamente ter um mundo menos poluído. De que forma é que podemos conjugar estas duas questões? Bom, fala-se com os agricultores, não lhes passamos por cima, não atropelamos a sua atividade. Fala-se com estes senhores e eventualmente chegaremos a uma boa resposta, porque só no terreno é que podemos avaliar isto. Agora, colocar os agricultores de parte daquela que é o debate sobre a sua atividade parece-me uma estupidez enorme. É o equivalente a termos ministros da educação a botar faladura, como se costuma dizer em Portugal, que nunca puseram o pé no terreno, nunca foram falar com os professores, nunca deram aulas, no entanto, consideram-se no direito, porque leram meia dúzia de estatísticas, de impor as suas medidas de forma ideológica. Se calhar falar com os profissionais da área e perceber quais é que são as suas preocupações é uma boa ideia, parece-me. Temos mais abaixo, a Hungria destaca-se com os menores custos de energia doméstica, enquanto também alcança uma das maiores taxas de expansão de energia verde nos últimos anos, observou Orbán. Ele disse que o seu país continuará a investir numa indústria nuclear, a expansão
da usina nuclear da cidade de Pax, no sul, será capaz de suprir 70% das necessidades de eletricidade do país. Ele lembrou que a Hungria procurou posicionar-se de forma a tornar-se um grande player no desenvolvimento de veículos elétricos e no armazenamento de energia. É verdade, meus caros. Eu sei que a energia nuclear continua a ser debatida como um grande tabu. Eu lembro-me que isso continua a gerar algumas dificuldades porque existem riscos. No entanto, a energia nuclear é das mais limpas que existe e inclusive deve ser explorada, parece-me. Eu acho que temos tecnologia suficiente para explorar de forma adequada a energia nuclear e, portanto, inclusive Portugal poderia ser um dos pioneiros. É porque nós somos sempre aquele bom aluno, aquele aluno que está na fila da frente da União Europeia. A União Europeia diz, nós fazemos. Se a União Europeia disser que a partir de amanhã é para chamarmos rinocerontes a cobras nas escolas e ensinarmos isso em ciências da natureza, eventualmente Portugal vai estar na linha da frente, somos os primeiros a implementar isso. Se a União Europeia disser, meus caros, comecem a ensinar aos vossos alunos que homens podem ser mulheres, nós vamos estar na linha da frente e aparecer. Quando se fala de iniciativas que podem tornar o país próspero, meus caros, somos o aluno mais miserável, aquele que se senta no fundo da sala e que ainda atira papéis aos alunos da frente. Porque, efetivamente, nós não somos um país que produz a grande coisa, somos um país cuja máquina do Estado é gigante, temos demasiados funcionários públicos, o Estado está demasiado presente naquela que é a livre iniciativa e naquele que é o incentivo ao empreendedorismo e, portanto, nenhum país que não produza e que não incentive a iniciativa privada e o empreendedorismo pode ser próspero. Nenhum país que não favoreça as exportações ao invés das importações pode ser próspero. Nenhum país que tenha uma carga fiscal das mais altas da União Europeia pode ser próspero. Nós temos efetivamente que tirar o Estado de cima dos negócios, de cima das empresas, de cima das pessoas. Nós precisamos de prosperar. Precisamos que os portugueses tenham mais dinheiro no bolso e que o devolvam à economia através da compra de produtos, através de férias, através de jantares e de almoços. E, portanto, meus caros, os portugueses pagam impostos em todo o lado. E à semelhança de todas as pessoas. Quando põem combustível, quando vão à farmácia, quando vão a qualquer lado, pagam impostos. E ainda têm uma das maiores cargas fiscais da União Europeia, inclusive um dos combustíveis mais caros da União Europeia. Porque se vocês passarem a fronteira, se vocês eventualmente viverem perto da fronteira com a Espanha e forem à Espanha colocar combustível, vocês vão ver uma diferença de 20 a 30 cêntimos por litro de diferença. Meus caros, é um absurdo. Não estamos a falar de um dos países riquíssimos da Europa, não estamos a falar do Luxemburgo ou da Suíça, estamos a falar de Espanha, que é um país que também não é assim tão rico, que também tem tido sucessivos governos socialistas, tem um salário mínimo mais alto que o nosso, tem combustíveis mais baixos e tem um país mais próspero do que o nosso, ainda assim. Meus caros, vamos efetivamente tornar Portugal grande novamente, vamos citar o lema de Donald Trump, de MAGA, não é? E vamos efetivamente diminuir a carga fiscal, permitir a iniciativa privada, incentivar o empreendedorismo, sair de cima das pessoas e permitir que Portugal possa ser um grande player e possa ser o pioneiro em coisas que interessam, verdadeiramente. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.